Fala, terceirão mais bonito do Colégio Adventista de Maringá, tudo bem? Professor Cristiano mais uma vez aqui junto com vocês e vamos continuar então os nossos estudos em Filosofia da Ciência. Você se lembra, nas últimas aulas nós falamos ali sobre o desenvolvimento do método científico. Todo o esforço desde o século XVII, com a Revolução Científica, em construir um método que permitisse ao homem conhecer de maneira mais próxima da verdade a natureza e o mundo que nos cerca de forma geral. Passamos ali por diversos autores, diversos filósofos, diversos pensadores. Na última aula ali conversamos sobre o Kant, sobre o Hegel. Lembra o Kant e sua revolução copernicana, dizendo que, na verdade, a natureza ela não pode ser conhecida na sua essência, no seu número. A única coisa que podemos conhecer é o fenômeno que se mostra a nós. Falamos também sobre o Hegel e a sua dialética, dizendo que a maneira como o ser humano interpreta o mundo, ela é modificada de forma social, que tudo se dá dentro da história. A maneira como nós nos enxergamos e como nós enxergamos o mundo também. Hoje nós vamos chegar aqui no século XX e as transformações que ocorrem neste momento dentro do campo da filosofia da ciência. Eu quero começar ali nos primórdios do século XX, destacando para você que até este momento existia sim uma grande crença na excelência do método científico para conhecer a realidade. Era isso que se buscava, seja através do empirismo, seja através do racionalismo, mas existia este grande objetivo. O método científico, ele é por excelência a melhor forma para nós conhecermos a realidade. Entretanto, logo nos primórdios do século XX, esta certeza vai ser abalada por algumas descobertas. O desenvolvimento da geometria não euclidiana e da física não newtoniana acaba colocando em xeque alguns axiomas que eram utilizados pelo conhecimento científico. Só lembrando, professor, eu vou dar um exemplo aqui. O que é a geometria não euclidiana mesmo? Bom, a geometria do Euclides é aquela que é feita em cima de um plano. Lembra? Alguns axiomas que fazem parte da matemática. O que é axioma mesmo? Axiomas são algumas verdades que são tidas como absolutas, embora não possam ser observáveis. Exemplo disso, duas retas em direção ao infinito, elas nunca se cruzam. Isso é algo muito característico da física, da geometria euclidiana. Então, você consegue provar isso? Não, porque você não consegue ir até o infinito. O infinito ele não tem fim, mas é um pressuposto. Embora não possa ser observável, é um pressuposto, é um axioma que é utilizado dentro da matemática. Acontece que, com o desenvolvimento da geometria não utilizado só nos corpos planos, esse axioma ele passa a ser colocado em xeque agora. Então, veja bem, alguns elementos que eram importantes para a construção do método científico, certo? Esses princípios que são tidos como verdades absolutas, eles são colocados em xeque. E aí, o próprio método científico também começa agora a ser colocado em xeque. Nesse momento, então, tudo isso gera uma crise e algumas revisões em cima do método científico. Existe um filósofo chamado Poincaré que tem uma frase bastante interessante. Olha só, ele diz o seguinte: as teorias não são verdadeiras nem falsas, elas são úteis. Perceba, existe aqui uma mudança na proposta, porque até então a grande busca da ciência era encontrar a verdade. A partir deste momento, os cientistas passam a se dar conta de que esse próprio conceito de verdade ele precisa ser discutido filosoficamente. Então, o Poincaré propõe aí, olha, as teorias elas não são verdadeiras nem falsas, elas são úteis. E vamos conhecer um pouquinho melhor, então, desse desenvolvimento da ciência ali durante o século XX. Existe um grande esforço, logo na sequência, para enfatizar a importância do método científico dentro daquilo que nós vamos chamar do Círculo de Viena. O Círculo de Viena ele é formado a partir do momento em que esse camarada aqui, ó, você está olhando a sua foto, o Moritz Schlick, ele é nomeado como professor de filosofia da ciência da Universidade de Viena. Isso aí no final da década de 20. E ele inicia ali uma série de debates com outros professores também, físicos, matemáticos, e eles acabam criando alguns postulados para
fortalecer o método científico. Eles buscam estabelecer alguns elementos, então, importantes, e nós vamos destacá-los aqui. Olha só, primeiro ponto, ele diz o seguinte: o método científico ele precisa ser constituído a partir de um esforço para expurgar questões metafísicas. Então, mais uma vez, ele está reforçando essa questão de que não faz parte do escopo do conhecimento científico questões metafísicas. Então, aqui, gente, é importante você lembrar que ainda as ideias do Hegel, elas estão ecoando aqui. Toda aquela discussão sobre a dialética, sobre a maneira como o homem se constrói e a maneira como o homem interpreta e é transformado pela história, isso aí está fazendo eco na Europa. Então, nesse momento, esse pessoal do Círculo de Viena está preocupado em dizer o seguinte: olha, essas questões metafísicas podem ser importantes para o campo das ciências humanas, mas dentro das ciências da natureza, nós precisamos deixá-las de lado. Outro elemento importante também é a definição de uma linguagem precisa e técnica. Repara que isso aqui nós já analisamos lá no começo do ano com o Wittgenstein. Lembra a importância dessa precisão da linguagem? Por isso diversos termos são criados a cada instante, exatamente quando é necessário você exprimir com precisão determinado elemento. Outro elemento, outro ponto importante é a submissão do saber à verificabilidade, à experiência. É importante verificar, experimentar. Se algo não pode ser experimentado, então não deve ser criada uma teoria, não deve ser entendido como conhecimento científico. Mais um ponto importante, ele vai destacar aí a questão do método indutivo, como método por excelência para o conhecimento científico. Você se lembra o que é o método indutivo? Bom, eu vou destacar para você, deixa eu avançar aqui um pouquinho. Olha só, o método indutivo é aquele que parte da generalização. A generalização. Você se lembra? Então, olha só, o pesquisador parte da observação de situações específicas para obter conclusões gerais. O que isso quer dizer? Digamos que, você viu, não sei se você reparou aqui, mas o meu trocador de slide aqui, ele quase caiu. Olha só, eu solto ele, ele vai para baixo. Então, se eu fizer isso 10, 15, 20 vezes, eu vou, por indução, entender que sempre que eu soltar esse trocador, ele vai em direção ao solo. Claro, gente, esse é um exemplo bem simples, mas essa é uma forma do pensamento indutivo. Você vê isso aqui, eu faço uma vez, 2, 3, 4, 5, 10, então eu passo agora a ter uma hipótese. Eu entendo, por indução, eu entendo que isso sempre vai acontecer. Por exemplo, que certeza você tem que o sol vai nascer amanhã? Quando você diz, olha, amanhã eu vou enxergar, vou ver o nascer do sol. Por que você tem essa certeza? A certeza que você tem é através da indução. Durante toda a sua vida, você tem visto o sol nascer, não é? Sempre ali nas primeiras horas da manhã. Então, você induz que isso irá acontecer amanhã também. Esse tipo de pensamento vai ser utilizado dentro do método científico. Isso é reforçado pelo Círculo de Viena, beleza? Esse movimento vai ser chamado de positivismo lógico, ou empirismo lógico, ou ainda neopositivismo. Lembrando que os positivistas, eles tinham aquela visão de que a ciência iria proporcionar o bem-estar para a humanidade. Lembra disso? O desenvolvimento do conhecimento científico traz ordem e progresso, tanto que esse lema positivista está expresso na bandeira do Brasil. Seguindo aqui, nós temos um outro nome bem importante também, dentro do conhecimento científico do século XX, ali, filosofia da ciência, que é o Karl Popper. Destaca isso aí também porque a UEM, principalmente, gosta muito de falar sobre o Popper e sobre o Kuhn, que é o próximo que nós vamos analisar. O Popper, ele vai tecer diversas críticas ao Círculo de Viena, principalmente a essa questão do método indutivo. Porque ele diz o seguinte, olha, a indução tem os seus limites. A indução tem os seus limites. Ele diz o seguinte, olha, não é porque eu vejo cisnes brancos durante toda a minha vida que não possa existir cisnes de outras cores. Entendeu isso? Olha só, durante toda a minha vida, eu estou vendo aqui o controle caindo, certo? Mas não é certeza, não é porque ele sempre caiu que ele tem que cair eternamente. É claro, isso aqui eu estou usando mais uma vez um exemplo bem drástico. Né? Então ele diz o seguinte, não, o exemplo que ele usa é esse.
Não é porque eu vi cisnes brancos durante toda a minha vida que não existem cisnes negros. Esse pressuposto da indução de que porque eu sempre vi uma coisa, aquilo sempre vai acontecer, ele é errado. Ele propõe, então, aquilo que nós vamos chamar de método hipotético dedutivo. E o que é esse método hipotético dedutivo? Vamos acompanhar aqui. Olha só, nessa fichinha eu coloquei as 4 possibilidades de método, então. A indução, nós já falamos sobre ela. A dedução, ela faz o caminho contrário do método indutivo. Então, dentro do método indutivo, eu vou para a generalização. Então, eu vejo um caso particular diversas vezes e eu crio uma generalização. Eu digo, olha, isso sempre vai acontecer. No método dedutivo, eu começo a analisar as coisas que ocorrem, que estão acontecendo ao meu redor, então eu vou partir para uma proposta mais individual. Isso é muito utilizado nas cenas de investigação. Então, eu estou andando numa floresta, eu percebo que existem algumas pegadas, eu percebo que existe uma fogueira que foi apagada há pouco tempo, porque tem sinal ali de fumaça e tal. Então, eu vou deduzir que alguém passou por aquele lugar há pouco tempo. Percebeu? Então, esse é o método dedutivo. O método dialético é aquele proposto pelo Hegel, lembra da tese, da antítese e da síntese. E, por fim, então, a proposta do Kuhn aqui é o seguinte, olha só, é o método hipotético dedutivo. Repare que esse é o método mais utilizado nas ciências atualmente. Olha só, o pesquisador identifica um problema, estabelece hipóteses para resolvê-lo e depois testa se elas seriam falsas. Então, olha que interessante, eu tenho um problema, eu vou estabelecer algumas hipóteses e aí eu começo a testar essas hipóteses e vou descartando. Essa ideia de descartar é aquilo que o Karl Popper vai chamar de falseamento. Falseamento. Ele diz o seguinte, olha, se nós não podemos provar que uma teoria é verdadeira, nós podemos provar que ela é falsa. E destaca isso, gente, essa ideia de falseamento talvez seja a mais importante do Karl Popper, porque ele diz o seguinte, olha, se uma teoria não pode ser falseável, então ela não é científica. Entendeu isso? Se ela não pode ser atacada para eu tentar falseá-la, descobrir que ela não é verdadeira, se não tem como eu experimentar, então isso é um dogma, e um dogma não é ciência. Então, toda teoria científica, ela tem que ser passível de ser atacada. E aí um detalhe, quanto mais ela resiste aos ataques, mais ela vai se consolidando. Mas ela tem que ser possível de ser testada. Não pode ser assim, olha, essa é a verdade e pronto, acabou. Não, eu tenho que testar. Isso é o que ele vai chamar de falseamento. Toda teoria científica tem que ser passível de ser falseada. E olha só, ele diz o seguinte, antes de serem verdadeiras ou falsas, as teorias científicas são conjunturas sujeitas a reformas e mudanças. Então, essa teoria que eu estou propondo, ela vai servir durante muito tempo. Talvez daqui a alguns anos ela seja descartada ou ela seja complementada. Então, não dá para colocar como uma verdade. É uma teoria, como o Poincaré disse anteriormente, que é útil. Então, dentro do campo das ciências, essa é a concepção que nós temos. Olha só, e alguns alertas que ele faz são importantes. Todo conhecimento se modifica a partir de um conhecimento prévio. Outro importante, não há observação científica neutra. Essa ideia de neutralidade, de que o cientista é completamente neutro a tudo e deve ter uma postura neutra, ela não é real. Nós temos diversas motivações enquanto seres humanos e essas motivações acabam interferindo na maneira como nós fazemos ciência. Outro detalhe também é que exatamente por conta disso não há objetivos neutros. Sempre os objetivos eles estão ligados às nossas motivações. Fechando aqui, eu quero apresentar para vocês o Thomas Kuhn, que vai propor uma sistematização de tudo isso. Ele diz o seguinte, olha só, o conhecimento científico ele se constrói a partir de revoluções científicas. São mudanças de paradigmas que permitem a construção de novos conhecimentos. Por exemplo, durante muito tempo, acreditava-se que o planeta Terra era o centro do universo. Esse era um paradigma. E todas as coisas que eram descobertas, a vida se organizava a partir deste paradigma, do paradigma geocêntrico. Em determinado momento, houve uma mudança de paradigma
Passamos então do geocentrismo para o heliocentrismo. E aí a concepção de mundo, a visão de mundo, ela muda completamente. Dá para dizer que, então, as pessoas que viveram dentro do paradigma geocêntrico, elas viveram numa mentira? Não. Durante o período em que ele estava em vigor, para as pessoas que viviam, aquela era uma verdade. Quem sabe no futuro, novas descobertas criem outros paradigmas e mudem também a nossa visão de mundo. Eu vou sistematizar essa proposta do Kuhn com esse gráfico aqui. Olha só, ele diz o seguinte: em determinado momento nós temos aquilo que ele vai chamar de ciência normal. Destaca isso, ciência normal. Olha só, o que é a ciência normal? É o momento em que existem alguns paradigmas que são aceitos. E esses paradigmas, eles resolvem, então, todos os problemas e todos os enigmas que surgem diante de uma determinada situação. Ocorre que, em determinado momento, nós temos algumas anomalias, algumas questões que não são mais explicadas pelo paradigma vigente. Mais uma vez, vou citar o exemplo do geocentrismo. A partir do momento em que alguns filósofos, alguns pensadores começaram a observar as estrelas, perceberam que algumas informações que eles estavam colhendo não se encaixavam no paradigma geocêntrico. E aí surge o que então? Surge uma crise. E é o momento então que nós vamos chamar de ciência extraordinária. Por quê? Novas teorias começam a ser criadas, novos ajustamentos e um novo paradigma vai surgir. Por quê? Porque existe uma incompatibilidade dessas novas respostas com o paradigma anterior. Ele vai chamar essa fase de ciência pré-paradigmática, que vai levar aí sim a um novo paradigma que dá origem a um novo ciclo aqui em cima. Então, percebeu? Você tem um paradigma que é aceito, um momento de crise, novas questões são colocadas e surge então um novo paradigma. Partimos da ciência normal para a ciência extraordinária e voltamos para a ciência normal. Beleza? Galera, fechamos aqui então o século XX com o Thomas Kuhn, o Karl Popper e o Círculo de Viena. Beleza? E a gente se vê na próxima semana. Grande beijo no seu coração e até lá. Tchau!